A igreja, nesse momento, é direcionada a uma leitura, né, pelo jovem Emanuel, onde nos ensina sobre oferta e compromisso. Esse texto é muito comum nós usarmos ele. Excelente número de irmãos e principalmente jovens, né? Os jovens se mantêm, né? Pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-nos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e o pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Através desse texto, a terceira lição que eu quero trazer para nós hoje é: a oferta é um compromisso espontâneo. Ou seja, a oferta não é algo obrigatório, eu tenho que ofertar. Não, nós temos que ser espontâneos na forma que nós vamos ofertar a Deus. Não adianta nós fazermos algo por obrigação. Tem que ser espontâneo dentro dos nossos corações. Nós temos que realmente estar dispostos a ofertar, seja no financeiro, seja em tempo, seja em outra forma de ofertar. E quando nós estamos dispostos a ofertar espontaneamente, Deus vai superabundar bênçãos em nossas vidas. E aí vai vir o que é dito no versículo 10: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Foi o que nós vimos na aula bíblica. Quem é que dá a semente? Deus. Que semente é essa? É a saúde, é a força para nós trabalharmos. É realmente nos dar sabedoria para sabermos como lidar com a situação, como lidarmos com o nosso dinheiro. Tudo isso é as sementes que Deus nos dá para que nós venhamos semear. E eu e você, como que nós estamos semeando as sementes que Deus tem nos dado? Como que eu e você tem plantado essas sementes? Nós temos plantado prudentemente ou temos negligenciado as nossas sementes? Nós temos errado no plantio. Se você, tirando por um exemplo da agricultura, se você não tem experiência em plantar, a sua colheita não vai ser boa. Mas se você é uma pessoa experiente para plantar sementes que são dadas, sua colheita vai ser boa. Então, nós temos que saber lidar com as sementes que Deus tem nos dado, para que nós venhamos realmente ser abençoados, para que Ele venha suprir e multiplicar os frutos da nossa sementeira. E eu quero trazer dois tipos de exemplos para que a gente possa finalizar por aqui, nesse texto, onde teve pessoas que semearam as sementes prudentemente e pessoas que semearam as sementes negligenciando elas. Quero trazer primeiro o exemplo de pessoas prudentes, tá certo? Pessoas prudentes. Lá em Lucas, capítulo 21, eu não vou ler os textos, mas Lucas, capítulo 21, versículo 1 a 4, vai mostrar o exemplo da viúva pobre, uma mulher que soube administrar as sementes que foi dada a ela prudentemente. Por quê? Porque mesmo com o pouco que ela tinha, ela soube administrar para que pudesse ofertar a Deus de coração. Aí nós vemos outro exemplo de uma carta que a gente estudou há pouco tempo, Filipenses capítulo 4. Se a gente for lá, a gente vai ver que uma congregação soube realmente administrar as suas finanças, as sementes que Deus lhes deu de forma correta. Filipenses capítulo 4, versículo 10 até o 20, vai falar sobre a oferta da igreja em Filipos para com Paulo. Ou seja, souberam como utilizar as sementes, ajudando no crescimento do Evangelho. E outro exemplo é lá em Gênesis capítulo 4. Abel ofertou o que tinha de melhor para Deus. Então, 3 exemplos bíblicos que nós temos de pessoas que ofertaram prudentemente. Por quê? Porque planejaram sua oferta
porque deram continuidade à sua oferta, tinham propósito com ela e porque eles realmente ofertaram espontaneamente. Então, se nós queremos ser prudentes, nós devemos ofertar planejadamente, ou seja, com planejamento, devemos ofertar com propósito e devemos ofertar espontaneamente. Essas são as 3 características que nós precisamos para ter uma oferta compromissada. E do mesmo modo, nós temos exemplos de personagens bíblicos que não souberam valorizar as sementes que Deus deu a eles. O exemplo mais forte que nós vamos ver é lá em Atos 5, Atos capítulo 5, versículo 1 a 11. Ananias e Safira, com todo o início da igreja, e eles vendo os irmãos ofertarem, eles se encheram de entusiasmo também para ofertar, mas não souberam administrar as sementes prudentemente. E o que é que eles fizeram? Venderam uma propriedade, tiraram parte dela e entregaram só a metade, dizendo que aquele era o valor total. E o que aconteceu com eles? A consequência foi morte física e morte espiritual. Por quê? Para deixar de exemplo para toda a congregação, para todo o início da igreja. Então, esse é um dos exemplos que nós vemos de pessoas que ofertaram negligenciando as sementes que Deus ofereceu a eles. E o outro exemplo é lá em Gênesis capítulo 4. O irmão de Abel, Caim, ofertou o que lhe sobrava, pegou ali e disse: vou juntar aqui e vou levar e oferecer a Deus. Ou seja, não se planejou, não ofertou espontaneamente e não teve propósito com a sua oferta. Então, se eu e você queremos ter uma oferta compromissada, nós temos que ter esses 3 pontos: ofertar com planejamento, ofertar com propósito e continuidade e ofertar com espontaneidade. Amém? E possamos sair daqui com essas 3 lições para as nossas vidas. Ficamos de pé. Amém. Chegamos ao término, né? Uma mensagem maravilhosa, o culto, né? A oração final vai ser agora, mas muito bom, muito bom. Um momento de muita alegria. Oração. Pai querido, Pai amado, nós somos gratos a Ti por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Somos gratos pela Tua bondade, pela Tua misericórdia.